Oi pessoal, tudo bem? Nesta aula falaremos sobre as plantas que estão organizadas no reino Plantae ou reino Metáfita. Nessa primeira parte falaremos sobre as criptógamas. Cripto significa escondido, gamas vem de gametas, né? Então a parte reprodutora ela fica escondida. É o caso das briófitas e das pteridófitas. As briófitas são essas plantinhas verdes, conhecidas como musgos, né? Que a gente encontra em ambientes úmidos e sombreados. São plantas muito pequenininhas e que existem há muito tempo na superfície do planeta. As pteridófitas também são plantas antigas e elas recebem esse nome por causa do formato da folha, né? Ptere significa pena. Então, se eu olhar a folha de uma samambaia, veja, parece uma pena. Na segunda parte, falaremos das angiospermas, que são as plantas mais conhecidas, e as gimnospermas, que são os pinheiros. As plantas diferem bastante dos animais, então muitas vezes é difícil entender como é que é o ciclo de vida delas. Vamos começar fazendo uma revisão do ciclo de vida humano. Então a gente tem assim, para formar a gente precisa de óvulo, de espermatozoide, que juntos formam o zigoto. O zigoto se divide uma vez, se divide outra, etc., até formar o embrião. O embrião vai se instalar na parede do útero, dar origem ao feto. O feto se desenvolve, nasce, a criança cresce e dá origem ao adulto. E o adulto é aquele que pode produzir de novo óvulo e espermatozoide. Quando o óvulo e o espermatozoide se juntam, o material que está aqui dentro do núcleo, ele se mistura para formar o núcleo do zigoto. E o zigoto, que vai dar origem ao indivíduo, ele tem que ter 46 cromossomos, ele tem que ser uma célula 2n igual a 46. Por causa disso, o óvulo e o espermatozoide têm metade do número de cromossomos. Óvulo e espermatozoide são chamadas de células haploides. Essas duas células juntas formam o zigoto, que é uma célula diploide. O zigoto se divide, dá origem a duas, e cada uma dessas células vai mantendo o número de cromossomos. Esse processo que mantém o número de cromossomos é chamado de mitose. Então, através da mitose, ocorre a multiplicação de células até formar o adulto. O adulto, que tem células 2n igual a 46, vai produzir nos ovários óvulos com metade do número de cromossomos e nos testículos também células com metade do número de cromossomos. Esse processo chama-se meiose. Então, na espécie humana, é importante entender isso, que a meiose produz gametas e a mitose é um processo para crescimento e regeneração. Como o indivíduo que é mais importante nesse ciclo é o adulto, um indivíduo diploide, a gente fala que este ciclo é um ciclo diplobionte. Diplo porque é de um indivíduo diploide, bionte vem de ser vivo. No caso das plantas, a gente tem um ciclo com alternância de gerações, chamado também de ciclo haplo-diplo-bionte. Quer dizer que eu tenho um indivíduo que é haploide e o indivíduo que é diploide. Como que é isso? Existe uma fase da planta que é chamada de esporófito e ela recebe esse nome porque produz esporos. Os esporos, eles germinam e dão origem a outras plantas, que são chamadas de gametófitos. O gametófito tem esse nome porque produz gametas. Então, se ele produzir o gameta feminino, a oosfera é um gametófito feminino. Se for um gametófito masculino, vai produzir o gameta masculino, que é ou o anterozoide ou a célula espermática. O anterozoide recebe esse nome porque é uma célula flagelada, mas diferentemente do espermatozoide, ele tem mais de um flagelo, podem ser 2 ou até 4. A oosfera é o gameta feminino, ela é fecundada pelo anterozoide e através da fecundação ocorre a formação do embrião. O embrião ele se desenvolve e dá origem ao esporófito de novo. Então, por que chama ciclo com alternância de gerações? Porque num único ciclo de vida, eu tenho dois tipos de indivíduos. Eu tenho o esporófito,
que é um tipo de planta, e o gametófito, que é outro tipo de planta. Ele pode ser chamado também de ciclo haplodiplobionte, por quê? Porque esporófito é um indivíduo diploide e os gametófitos são indivíduos haploides, né? Então tem uma alternância entre indivíduos haploides e diploides. Uma outra coisa importante para entender é o seguinte: o esporófito, sendo diploide, ele sofre meiose para produzir esporos. E o gametófito, sendo haploide, ele sofre mitose para produzir gametas. Então, no caso das plantas, a meiose serve para produzir esporos e a mitose para produzir gametas. No processo evolutivo, quando se estuda, a evolução das plantas, não se tem dúvidas de que as plantas compartilham um ancestral comum com as algas. Por quê? Porque elas têm algumas substâncias e algumas estruturas que as plantas também têm, como é o caso da clorofila A, da clorofila C, do amido, que é reserva de energia, e dos anterozoides, que são essas células de reprodução. No entanto, há diferenciações importantes das plantas em relação às algas. A primeira adaptação importante é a presença de um embrião. Então, plantas produzem embrião, enquanto algas não. Além disso, as plantas têm vasos condutores de seiva, nós já vamos ver o que é isso. Elas produzem sementes e elas produzem também flores e frutos. Então, ao longo do processo evolutivo, as plantas começaram a apresentar características que permitiram melhor adaptação das plantas ao ambiente terrestre. Nós chamamos então os musgos e as samambaias de criptógamas, porque os aparelhos de reprodução estão escondidos, e os pinheiros e as plantas com flores de fanerógamas. Fanero significa exposto, né, visível, que é o caso das flores. As flores são os órgãos de reprodução das plantas. Bom, só para dar uma ilustração, né, o que é uma alga? Uma alga ela não é uma planta porque ela não tem órgãos, né? Não tem raiz, caule, folha. O que ela tem, na verdade, é um talo, e nesse talo todas as células podem fazer tudo. Então, elas podem se reproduzir, podem fazer fotossíntese, podem fazer respiração. Não existe uma divisão do trabalho como acontece nas plantas. Aqui mesmo, ó, pode parecer uma folha, mas não é. Isso aqui é um talo, onde todas as células podem desempenhar as mesmas funções. No caso das briófitas, né, que já é uma planta, elas têm, olha aqui, uma parte que seria a raiz, as folhas que fazem fotossíntese, né, e as estruturas de reprodução. Então, você tem aqui uma divisão do trabalho. Essa parte de baixo, verdinha, é chamada de gametófito, porque produz gametas, e essa parte de cima, que surge de vez em quando, que é essa haste aqui, olha, né, essa que vocês estão vendo nessa foto aqui do lado, é chamada de esporófito. Vamos entender como é que essas partes elas se interagem, né? Então, aqui estaria o gametófito, aqui estaria o esporófito. O esporófito é uma plantinha que cresce sobre a outra e que nessa cápsula produz esporos. Então, cada uma dessas coisinhas aqui é um esporo. Depois que o esporo é liberado, essa plantinha morre e a gente percebe mais a presença dessa parte verde. O esporo ele cai no solo, germina, e ao germinar ele dá origem a uma planta que é de novo o gametófito. E aí o gametófito pode ser feminino ou masculino. O gametófito masculino produz dentro dele os anterozoides, que são essas células flageladas, e o gametófito feminino, aqui em cima, produz uma célula que seria a oosfera, como se fosse o nosso óvulo. Como essas plantas são muito baixinhas, quando chove, fica aqui uma película de água, aí os anterozoides de uma planta podem ir para a outra planta. Então, os anterozoides nadam, né? E aí, quando nada, ocorre a fecundação e aí a formação de um embrião.
Esse embrião começa a se desenvolver e vai dar origem de novo ao esporófito, que vai amadurecer e dar origem aos esporos, e aí ele morre de novo. Então, neste ciclo de vida, eu tenho dois indivíduos importantes, o gametófito e o esporófito, né? O gametófito, ele produz gametas e o esporófito produz esporos. As pteridófitas, que são as samambaias, são essas plantas, né, que podem atingir alturas muito maiores. Existem samambaias que são arbóreas e elas têm como característica essa parte enrolada na ponta da folha, né, e a presença dessas estruturas embaixo da folha, que aparecem de vez em quando. Uma grande adaptação, né, das pteridófitas é a presença de vasos condutores de seiva. O que seria a seiva? A seiva é o líquido que corre dentro da planta. Então, imagina que eu tenho aqui uma plantinha e ela absorve água e sais minerais do solo, da raiz em direção às folhas. As folhas utilizam água e sais minerais junto com o gás carbônico e com a energia luminosa do sol para fazer fotossíntese. Através da fotossíntese, a planta libera O2 e produz no seu corpo moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose produzidas nas folhas, elas não podem ficar só nas folhas. Elas têm que ser distribuídas para todo o corpo. Então, existem aqui sistemas de vaso que levam essa substância da folha em direção à raiz. Essa seiva que a planta absorve do solo e não faz nenhuma mudança, ela só absorve, é chamado de seiva bruta. E a seiva bruta é transportada pelo xilema. Essa seiva, que é resultado da fotossíntese, é chamada de seiva elaborada. E a seiva elaborada, ela é transportada por vasos que formam o floema. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o xilema transporta a seiva bruta da raiz em direção às folhas. E o floema transporta a seiva elaborada das folhas em direção às raízes. Qual que é a vantagem de ter esses vasos condutores de seiva? É que agora as plantas elas podem atingir tamanhos maiores. Então, quanto mais altas elas ficam, mais energia solar elas podem captar, né? E aí elas podem se desenvolver mais. Então, as briófitas, elas não conseguem atingir tamanhos maiores porque elas não têm vasos condutores de seiva. E, a partir das samambaias, todas as plantas têm vasos condutores de seiva. Bom, como é que são esses vasos, né? Então, aqui eu tenho exemplos, olha, essas nervuras que nós vemos nas folhas são vasos do xilema. Quando a gente corta o salsão, por exemplo, e vê uns buraquinhos, né, que na verdade formam canais, também é o xilema. Quando eu olho no microscópio, os vasos maiores constituem o xilema e os vasos menores constituem o floema. E aqui é um corte longitudinal, onde você vê, essa aqui é uma célula, essa aqui é outra célula, elas ficam grudadas e aqui no meio tem um buraco. Então, a conexão de várias células é que forma esse tubo, né, esse vaso condutor de seiva. E como é que as samambaias se reproduzem, né? Então, como eu disse para vocês, as plantas têm duas fases. No caso da samambaia, a fase que nós conhecemos mais é o esporófito, que é essa planta aqui, conhecida pela maioria das pessoas. De vez em quando, embaixo da folha, como eu mostrei nessa foto, aparecem essas estruturas, né, que são chamadas de soros e contém esporângios. Dentro do esporângio, que é essa estrutura, ocorre a formação de esporos. Então, quando os esporos amadurecem, essa parte aqui abre e expulsa os esporos. Os esporos germinam e vão dar origem a esta planta que tem uma forma de coração, que é chamada de prótalo.
O prótalo não é uma planta grande, é uma planta bem pequenininha. Para vocês terem uma ideia, isso aqui não é um prego, é um alfinete de pôr na roupa, né? E aí, cada folhinha que você está vendo aqui é um prótalo. Quando eu pego o prótalo e olho no microscópio, aqui um aumento talvez de 200 vezes, eu consigo perceber aqui cada uma das células. E normalmente esse prótalo é hermafrodita, ou seja, tem os órgãos de reprodução feminino, aqui em cima, e aqui embaixo, nessa confusão, os órgãos de reprodução masculino. Então, aqui embaixo, né, são produzidos os anterozoides, e aqui em cima eu vou ter a oosfera. De novo, quando chove, a água permite que os anterozoides nadem até a oosfera, ocorra a fertilização e a formação do zigoto e do embrião. Aí este embrião começa a crescer sobre o prótalo, né, sobre aquela plantinha. Então tá aqui, olha, aquela plantinha bem pequenininha aqui e o esporófito crescendo. Esse esporófito ele vai se desenvolver até formar a samambaia que nós conhecemos. Então, de novo, eu tenho um ciclo com duas plantas importantes, o esporófito e o gametófito. No caso aqui, a planta que vive mais tempo é o esporófito, enquanto o gametófito, logo após a fecundação e o crescimento dessa plantinha, ele já vai morrendo, né? Bom, para você poder entender melhor como é que essas plantas estão espalhadas, olha, no mundo estima-se que hajam mais ou menos 14 mil espécies diferentes de briófitas, principalmente musgos. Mais ou menos 10.500 espécies de samambaias, pteridófitas, 761 espécies de gimnospermas, principalmente pinheiros, e mais de 235 mil espécies de angiospermas, que são as plantas que apresentam fruto. Então, a gente não tem dúvidas hoje de que o grupo de plantas mais adaptado para o ambiente atual são as angiospermas, e a gente vai ver na próxima aula.